Oi, tudo bem? Meu nome é Lua Meia e vamos para mais um vídeo basiquinho aqui do canal. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Japão e o Vietnã, sobre casamento entre japoneses e vietnamitas e de quebra também brasileiros, por que não? E hoje no Japão nós temos cerca de 125 milhões e 600 mil habitantes e mais ou menos uns 2 milhões e 300 mil habitantes estrangeiros vivendo no Japão. E desses, 759 mil têm visto permanente e 326 mil têm visto especial. 324 mil têm visto de estudante e 285 mil têm visto de estagiários técnicos. E entre os estrangeiros, em primeiro lugar, nós temos chineses, em segundo, sul-coreanos, em terceiro, vietnamitas, em quarto, filipinos e em quinto, nós, brasileiros. Até um tempo atrás, nós ocupávamos o terceiro lugar aí na comunidade estrangeira, porém, hoje nós estamos em quinto. E nós somos mais ou menos uns 200 mil brasileiros contra 370 mil vietnamitas, praticamente o dobro. E é por essa razão que hoje eu quero abordar o tema vietnamitas e japoneses, ou seja, o casamento internacional entre eles e de quebra latinos, brasileiros também. E é muito natural que isso ocorra porque aqui no Japão tem muito mais homem do que mulheres e essa falta de mulheres acaba acarretando isso, de as pessoas, os locais acabarem se casando com as estrangeiras e os estrangeiros que vivem aqui acabam topando, se encontrando com as estrangeiras de outros países também, certo? E essa tendência é muito notável e vai ser mais notável ainda daqui para frente. E quando a gente fala em Vietnã, do que é que você lembra? O que é que te vem na cabeça? A Guerra do Vietnã, Vietcongs, Agente Laranja. E quando se fala Vietnã aqui no Japão, para nós estrangeiros, para nós brasileiros, a gente acaba se lembrando da palavra estagiários técnicos, porque eles vêm para trabalhar nas fábricas, para aprender serviços técnicos e retornar ao país deles. Porém, eles estão trabalhando, fazendo serviços em fábrica e nisso acabam fazendo amizade com a gente também. Mas vamos abordar esses casamentos internacionais que estão ocorrendo entre japoneses, vietnamitas e brasileiros e as vietnamitas também. Esse pessoal do Vietnã, eles vêm como estagiário técnico e eles vêm com certo nível do idioma japonês. Eles têm que estudar por um tempo lá, serem escolhidos, têm que fazer a prova de proficiência japonesa, que é o JLPT 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, 5, 4, 3, 2, 1. E a cada ano, a cada vez, eles têm que prestar satisfações, fazer essas provas, passando ou não, mas demonstrar que eles estão fazendo esses testes e tem que cumprir os requisitos que o governo exige para conseguir o visto do ano seguinte. E o máximo que eles conseguem são 5 anos de visto para trabalhar aqui no Japão, depois eles têm que retornar à sua terra natal. Assim, quanto mais a pessoa se esforça a ter um bom nível de Nihongo, as chances de ficar no Japão são maiores. E o Vietnã, por ser um país de terceiro mundo, a vida também lá é muito difícil. Talvez você saiba muito mais sobre o Vietnã do que eu. Então coloque aqui nos comentários, por favor. Então, lá as pessoas têm uma vida difícil também, principalmente agora, o mundo todo, com essa era pandêmica, as coisas estão difíceis para todo mundo. Então, muitos que já vinham, agora, daqui para frente, na primeira oportunidade que eles tiverem, eles também vão querer vir para o Japão. Por causa desse custo de vida, que o dinheiro daqui vale bastante lá. Vale mais do que lá no Brasil.
Então, compensa trabalhar 3, 4, 5 anos aqui no Japão e investir lá no Vietnã. Se você vive no Japão, você vê muito no noticiário notícias de vietnamitas que foram enganados pelas empreiteiras japonesas, que vivem em condições subhumanas, que vivem em condições escravas. E com aquela pandemia que houve ano passado, ali em Gun-Ma-Ken, teve muitas notícias de vietnamitas causando alguns crimes. E não foi muito legal, mas infelizmente quem mora no Japão está sabendo que isso aconteceu, está acontecendo. Então, a saída para quem pode e quem tem uma chance é acabar se casando com uma pessoa para conseguir o visto. Infelizmente, não vou dizer que todos fazem isso para conseguir o visto, porque algumas pessoas podem ter a sorte e realmente se casar por amor mesmo. Então, quem, seja vietnamita ou qualquer asiático ou africano ou americano ou seja lá de onde for, que tiver em condições, que queira morar um certo tempo, um longo período no Japão, o objetivo é acabar se casando com uma pessoa para obter esse visto, que daí compensa, e retornar ao seu país de origem depois. São muitas, infelizmente, são muitas e muitas pessoas à caça desses vistos. Assim como outras asiáticas, elas fazem o possível para se casar o mais rápido possível, porque isso vai ser uma luz na vida delas. Na cultura vietnamita, é tipo obrigação deles cuidarem dos pais na velhice, caso os pais não tenham condições. Enquanto os pais estiverem jovens, estiverem trabalhando, tiverem força de conseguirem o seu próprio sustento, tudo bem. Mas o sistema de pensão, aposentadoria lá, é meio bagunçado. Então, quando eles ficam velhos e não têm mais condições de ter o seu próprio sustento, é normal que os filhos se reúnam e atendam, deem essa assistência aos pais. E nada melhor do que se casar com um japonês para poder mandar um dinheirinho mensal para esses pais ou para a família que ficou lá, porque as condições são realmente difíceis. Assim como nós brasileiros, eles também não vão deixar de dar a assistência necessária aos pais, não é mesmo? E para muitos japoneses, mandar uma ajuda de 30 mil, 40 mil, 50 mil não é muito, não é uma quantia muito grande. Mas não são todas as famílias que podem mandar esse valor. Então, lá no Vietnã, eu ouvi dizer que 30 mil mais ou menos dá para um casal viver tranquilamente no interior. Mas se for em Hanoi, Ho Chi Minh, cidade grande, aí 50 mil, creio que vai ser pouco, porque o custo de vida em cidade grande já é maior. E também, se tiver que pagar aluguel, essas coisas todas, então não dá. Mas se tiver moradia própria, 50 mil é o suficiente para se ter uma vida normal. Os japoneses alegam que é mais fácil mandar tipo 20 mil, 30 mil, um pouquinho que seja, para ajudar os pais da esposa vietnamita lá no Vietnã, do que cuidar dos pais da esposa japonesa aqui no Japão. Porque aqui tudo é muito mais caro. E às vezes tem casal que vai ter que cuidar dos pais da esposa e dos pais do próprio marido, ou seja, dos 4 idosos. E não vai ser fácil, porque aqui é tudo caro e o custo de vida é muito alto. Mesmo porque se casando com uma vietnamita, ele poderá, lá no final da vida, juntar um dinheiro agora e investir, comprar uma moradia lá, comprar um apartamento, e quando ele ficar velho, ir já de mudança lá para o Vietnã. Por que não? Eu mesma assisti alguns vídeos de youtubers japoneses casados com vietnamitas, que eles mandam essa quantia, mais ou menos uns 20 a 30 mil, lá para a família da esposa, e eles dizem que é o suficiente. Que significaria algo como 2 mil, 3 mil dólares anuais. E falando um pouquinho só sobre o Vietnã, são 5 horas mais ou menos de voo Japão-Hanoi.
e dá mais ou menos uns 4.000 quilômetros de distância e o fuso horário é de menos 2 horas. O preço da passagem na baixa temporada custa menos de 30 mil ida e volta, e em alta temporada chega até a 50 mil a passagem de ida e volta. Então é bem barato em relação ao Brasil. Lembrando, né, que são só 5 horas de voo, pertinho comparado com o Brasil. Então todo ano dá para essa pessoa dar lá uma passeadinha lá na terrinha natal. Esse casamento entre japoneses e vietnamitas é bem viável, mas quando se torna casamento entre vietnamitas e brasileiros, latinos, aí a coisa já se complica um pouquinho, mas nada que o dinheiro não resolva. No caso, eu estou dizendo se você for um simples operário, um simples trabalhador. Mas se você for um empresário que está bem, não haverá problema nenhum, certo? Eu tenho uma amiga japonesa que o filho dela trabalha para uma empresa japonesa e foi mandado lá para o Vietnã a serviço. E ele deixou uma namorada aqui no Japão. Aí o que ele fez? Depois de um ano ele voltou, se casou com ela e foram para lá e tiveram uma vida, uma lua de mel maravilhosa. Mas aí pintou um bebezinho. E depois que o bebê nasceu, ela resolveu que queria voltar para o Japão quando o menino entrasse em idade escolar, mesmo porque ela é filha única. Então ela disse, quando o menino entrar na escola, eu vou voltar para o Japão, quer dizer, nós vamos voltar para o Japão. Mas ele não quer voltar para o Japão, porque ele disse que lá, se você tem um certo poder aquisitivo, um certo salário, você vive muito bem. Os apartamentos são grandes, espaçosos, é bem tranquilo. E aqui no Japão você sabe que a gente mora em caixinhas de fósforos. Aqui é tudo apertado, tudo, né? Então ele gostou muito, ele adorou morar no Vietnã. Só que ela já prefere estar aqui próximo à família dela, porque lá, por mais que ela tenha uma vida boa, lá ela é estrangeira, lá ela é semi-analfabeta, lá ela é japonesa. E aqui não, aqui é a terra natal dela. E quando a gente está bem financeiramente, nada melhor do que viver no seu próprio país. O país da gente é o melhor lugar para se viver, eu acho. E aí, qual que vai ser o próximo capítulo? Vai dar divórcio ou eles vão acabar voltando para o Japão? E tem também o caso de uma senhora paranaense que o filho dela, que mora aqui no Japão, ele acabou assim se casando com uma vietnamita e sumiu, desapareceu, não dá notícias, ela tenta por tudo entrar em contato com ele pelo Facebook, né, pelas redes sociais, ele simplesmente ignora, ele não responde. E não responde as mensagens, os amigos deles não têm contato. E uma vez ela me perguntou se eu poderia entrar em contato com ele. Eu tentei até entrar em contato com ele, mas ele também não me respondeu. Então eu peço, se caso você estiver assistindo esse vídeo ou você conhecer alguém nessas condições, peça para entrar em contato com a família lá no Brasil. Não deixa uma mãe assim com esse coração apertado, não há coração de mãe que aguente isso. Então tenta, qualquer coisa, manda um alô aqui para mim, eu vou fazer tudo com muito sigilo, né? Explicar a situação, tá? Mas não deixa o coração da mãe ir se murchando assim aos poucos. Isso aí é um castigo eterno. Não faça isso com a mãe, com o pai. Não faça isso, tá? Então, seja lá você é adulto, você já escolheu o que você quer da sua vida, mas não faça isso com a sua mãe, com o seu pai, ok? Então é isso, gente. Se você gostou do vídeo, se inscreva, aperte o sininho, dá seu like, faça seu comentário, tá? E meu nome é Lua Meia. Obrigada por ter assistido até o final e eu espero que, se você que é solteiro, você acabar gostando de uma vietnamita, nada contra, tá? Desejo boa sorte, mas pensa bem no que você vai fazer daqui pra frente, ok? Então é isso, gente. Obrigada por tudo e até o próximo vídeo.